Bom dia, povo de Deus. Estou trazendo nesta manhã, uma manhã de muito calor, ventilador em cima aqui. Estou trazendo aqui a oração de Neemias, como a gente aprende com a oração desse profeta de Deus, né? Primeiro ele pede perdão por si, depois pede perdão pelo povo, depois apresenta o que ele quer ali, tendo como a Bíblia, né? Tendo respaldo a palavra de Deus. Mas olha aqui o que diz aqui, a oração de Neemias, vou ler aqui do 8, 9, 10 e 11, que diz aqui: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, né? Então ele volta lá no tempo, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Isso é Neemias orando, falando com o Senhor. Ainda diz mais: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então ele está fazendo aqui. Primeiro ele se apresenta, né? Ele se apresenta, fala de Moisés, e aí ele diz que o povo que ele está, o povo que ali está é povo dele também, são servos de Deus. Então Neemias vai fazendo com que Deus se lembre, né, das coisas passadas e de tudo aquilo que estava acontecendo, para que ele pudesse ser sucedido durante a sua viagem. Então, o que nós vemos aqui, que Neemias teve uma atitude, né? Teve uma atitude de coragem, de fé, teve uma atitude aqui de humildade. Primeiro ele suplica, né? Primeiro ele suplica a benevolência, primeiro ele suplica para que Deus venha ter misericórdia. Então ele suplica a Deus, ele chama a atenção de Deus para a oração que ele faz, né? Aí depois ele confessa seu próprio pecado, confessa o pecado do povo, aleluia, glória a Deus, e depois vai se firmando na promessa que Deus fez lá atrás, né? Ele roga a Deus para que ele fosse prosperado no que ele pretendesse, no que ele estava pretendendo fazer. Então, e a gente sabe que ele foi ouvido, né? Que Deus ouviu sim a oração de Neemias, aqui no que diz no versículo, capítulo 1, do 8 a 11, que nós lemos. Então, Deus ouve sim a oração de Neemias. Então, é muito bom, antes da gente orar, não é mesmo? Atentar para a oração de Neemias, saber que ele foi ouvido e seguir exatamente esses passos dele, não é mesmo? Entrar diante de Deus, entrar diante do santuário de Cristo com fé, né? Ter uma atitude de coragem, depois ter fé que você vai ser atendido, ter fé que você vai receber aquilo que você está pedindo, mas com um coração humilde diante do Senhor, não é mesmo? Nos prostrar, nos ajoelhar, pedir com coragem, com fé e com humildade, não é mesmo? E depois você vai suplicando pelo amor, vai suplicando pela misericórdia, vai suplicando pela benevolência de Deus. E tenha certeza que ele vai ouvir sim as suas orações, porque ele ouviu as orações de Neemias, quando Neemias, ele tem ali
Ele tem um projeto, ele queria botar esse projeto em prática, né? Então a gente vê ali que ele destaca na oração o reconhecimento de um povo que havia se desencaminhado, fugido aos preceitos do Senhor, ou seja, era um povo que estava ali pecando, né? Um povo cheio de pecado, mas ele já entra na presença de Deus pedindo perdão pelo seu pecado e também por aquele povo, que antes era um povo temeroso, era um povo que guardava os mandamentos de Deus, mas aí um povo se revoltou diante de tudo que aconteceu, né? Então esse povo estava sendo punido, sim, pelo seu pecado, pelas coisas que estavam fazendo que não agradavam ao Senhor, mesmo que em terras estranhas, né? Então, às vezes, procedemos de forma tão perversa que não atentamos para os mandamentos do Senhor. Então, era isso que estava acontecendo com aquele povo, né? 100 anos depois. Então, aqui a gente vê uma oração corajosa, a gente vê uma oração corajosa, né, de Neemias, aleluia, de um coração consciente. Ele estava ali derramando seu coração aos pés do Senhor, mas ele tinha consciência, sim, consciência do seu pecado, consciência do pecado do povo, aleluia, glória a Deus, mas ele tinha ali uma fé segura, tinha certeza da fé, né? Tinha certeza também que iria ser respondido. Aleluia. Então nós vemos aqui duas qualidades, né? Nós vemos aqui duas qualidades de Neemias. Um coração que estava pleno, repleto do amor, repleto ali, o coração estava cheio de palavras que sabia como deveria ser colocadas cada uma diante do Senhor. Então ele se encheu de coragem, de fé e de humildade e foi se derramar assim aos pés do Senhor, a ponto de orar com segurança, né? Que é o que diz aqui o versículo acima, o versículo o qual eu li. Aleluia, glória a Deus, né? Mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo das suas limitações, mas ele se prostra assim aos pés do Senhor, com coragem, com fé e com humildade e ouvido. Então é dessa forma também que nós devemos sim nos direcionar, é dessa forma que nós devemos estar, né? Como é que se diz? Nos prostrar aos pés do Senhor, dessa forma que Neemias fez, né? Às vezes nós temos dificuldade de nos achegar, dependendo do momento que você esteja, dependendo da situação que você esteja passando, você vai ter dificuldade, sim, em se prostrar aos pés do Senhor, né? Nos achegarmos a Deus. Então, quanto mais aflição você esteja sofrendo, passando, você deve sim buscar se achegar a Deus com fé, com esperança, não é mesmo? E com coração humilde, não é mesmo? Mas muitas das vezes as situações que vêm na nossa vida nos deixa assim distanciado do Senhor, não é mesmo? Às vezes a gente não crê, não, às vezes a fé vai lá para baixo. A gente não deixa de crer totalmente, mas às vezes, dependendo das situações, a nossa fé se abala, né? Às vezes a gente pergunta o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de acontecer comigo, não é mesmo? Por que disso acontecer no meu trabalho e assim. Então a gente vai questionando a Deus e essas questões essas questões diz respeito à nossa fé diante de Deus, não é mesmo? Então, como é difícil ter uma fé inabalável. Não, minha fé não se abala. Estou sempre ali, arraigado aos pés do Senhor, não é mesmo? Mas deveria ser assim, aquela fé firme, forte, se colocar diante de Deus da forma que Neemias se colocou, né? Reconhecer o nosso pecado, né?
levar a Deus a nossa condição de extrema, de extrema, de extrema contrição diante de Deus, né? E uma busca, e ter essa busca maior através da nossa fé, para que possamos sim entender que às vezes vem algo para a nossa vida, mas é exatamente para que a nossa fé venha, para que a gente venha se fortalecer cada dia mais diante de Deus, né? Então é através da fé, é através da fé, é a fé que opera o poder na nossa vida. Foi a fé de Neemias que operou o poder na vida dele. Foi exatamente como ele pediu a Deus. Ele queria ser próspero na viagem, não é mesmo? Ele é desafiante diante do Senhor. E como Deus quer pessoas assim, pessoas que venham desafiá-lo. Será que isso vai acontecer? Se tu é mesmo Deus que eu sirvo, age naquela causa, não é mesmo? Aleluia, glória a Deus, né? Reconhecendo o pecado. Então é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. Antes de mais nada, reconhecermos que somos fracos, reconhecer que somos pecadores, que somos pó, que somos pó, que somos barro, não é mesmo? Então é dessa forma que nós devemos nos colocar diante do Senhor, não é mesmo? E ele foi se encorajado a pedir com veemência aquilo que ele desejava e foi mencionando os exemplos do passado como evidências, né, do que pode acontecer novamente. Então, se ele é o Deus do passado, se ele operou no passado, na vida de Moisés, na vida de Abraão, e foi citando, né, as promessas que ele tinha na vida daqueles homens, aleluia, glória a Deus, né? Então, vai citando e nós sabemos que pode acontecer novamente, da forma que Deus fez no passado, com os profetas, aleluia, glória a Deus, pode acontecer também na nossa vida, se nós nos direcionarmos a Ele da mesma forma que fez Neemias, aleluia, né? Glória a Deus, não é mesmo? Seja uma bênção pessoal, seja uma bênção para a família. Estou falando e dando uma lida aqui, que diz aqui Neemias, dando uma lida aqui de 8 a 11, né? Então é necessário nos dispor, mesmo quando formos pedir para o Senhor, trazer tudo isso, que nós tenhamos na nossa memória, que primeiro devemos pedir perdão pelos nossos pecados, quando é algo pessoal, quando é algo para a família citar que são pecadores, sim, mas que somos dependentes do amor, somos dependentes da benevolência, somos dependentes do carinho do Senhor, somos dependentes da misericórdia. Então, é dessa forma que nós devemos, sim, nos achegar ao Senhor para que a nossa vitória seja alcançada, não é mesmo? Não com aquele coração já desacreditado, que não acredita. Vai orar, mas não acredita que pode acontecer, né? Então, que nós possamos orar assim, com tal determinação, como fez Neemias, né? E ter a nossa consciência pura e também plena da presença do Santo Espírito de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, façamos como Neemias, que teve essa atitude, essa oração corajosa, não é mesmo? Às vezes precisamos. Se você está assim, sem saber como chegar aos pés do Senhor, já triste por tanta coisa, com tantas promessas, as promessas ainda não foram cumpridas, mas creia que Deus está trabalhando, aleluia, mas Deus ainda, mesmo que Ele não tenha falado com você, mas creia que Ele está no negócio. Então, quando coloquemos algo nas mãos do Senhor, devemos crer, sim, que Ele vai resolver no momento dele, no dia dele, porque o tempo é do Senhor, é Ele que determina,
Aleluia, glória a Deus. Então, o que resta a nós é esperar, é crer e confiar, não é mesmo? Haja dessa forma, da forma que agiu Neemias, né? Aleluia. Onde ele diz aqui, no versículo 11, ele diz: Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então busque, leia Neemias para que você se encoraje e se fortaleça. Foi um homem corajoso, não é mesmo? Aleluia, receba a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe as leituras, nem todo dia estou aqui, nem toda semana, às vezes estou postando um vídeo ou dois, né, na semana, estou buscando mais, estou lendo mais, então, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, é necessário que a gente também tenha esse tempo com Ele, né, seja na oração, seja no jejum, seja através da leitura. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento. Então, busque também ao Senhor. Busque se fortalecer através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Receba meu abraço, quer dizer que Jesus te ama e eu também. Aleluia.